Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. Abrimos esse programa com o tema envolvendo o conflito entre israelenses e palestinos. Essa questão é muito antiga e se acentuou em 1948, com a criação do Estado de Israel. Depois de intensos ataques, mais de 240 pessoas morreram em 10 dias de conflitos. No último dia 20, Israel e o grupo Hamas aprovaram um cessar-fogo, mediado pelo Egito. Isso, no entanto, não apresenta uma solução definitiva para aquela região. A outra reportagem diz respeito ao segundo episódio da representatividade feminina em coberturas esportivas na TV. Além disso, separamos algumas pílulas sobre fatos relevantes da semana. Fique com a gente. A crise em Israel tem sido objeto de disputas e conflitos intensos. Nos últimos dias, a situação se acentuou e chamou a atenção do mundo para essa questão tão preocupante. O tema é objeto da reportagem de Tamila Soares e Maria Jerk. Recentemente, o grupo terrorista Hamas bombardeou com foguetes a cidade antiga de Jerusalém, após aviso às forças armadas israelenses. Estas, por sua vez, se recusaram a deixar o local e responderam à investida com ataques aéreos de retaliação a grupos palestinos em cidades por todo o país, com foco na faixa de Gaza. No dia 21 de maio, foi decretado um cessar-fogo mediado pelo Egito, e ambos os lados ainda reivindicam a vitória. Essa situação começou a chocar o mundo quando o exército de Israel despejou famílias palestinas de suas casas no distrito de Al-Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, no dia 10 de maio. Além do ataque às Forças Armadas de Israel, o IDF, com bombas de efeito moral, uma mesquita em horário de oração que deixou feridos, mortos e algumas pessoas foram presas. Movimentos de protesto em todo o mundo em prol de dois lados tomaram as redes sociais desde então. A hashtag Free Palestine e passeatas globais foram os assuntos mais comentados do Twitter nos últimos dias. Trouxemos convidados que deram pareceres sobre o que está acontecendo hoje nessa delicada situação, tanto sobre a causa palestina quanto a israelense. Essa matéria será dividida em duas partes, para que assim seja possível esmiuçar e dar o enfoque necessário ao assunto. Nessa parte, falamos com o professor de Relações Internacionais da PUC-Rio, Kai-Michel Kunkel, e a ex-aluna da PUC-Rio, Badra El-Sheikh, representante do coletivo Juventude Sanaúde, que milita a favor da causa palestina. Para começar a entender o conflito entre israelenses e palestinos, é necessário compreender que sua origem vem desde os tempos primórdios. Há razões históricas datadas em histórias bíblicas e documentos de civilizações não mais existentes. O professor Kai-Michel Kunkel explicou que, além disso, houve momentos na história da civilização oriunda daquela região que causaram ainda mais farpas ao conflito, com a criação oficial do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. O território se tornou também o lugar onde foram muitos judeus antes também, mas depois do Holocausto e a perseguição que teve na Europa nos anos 30 e 40. Você tem, essencialmente, no núcleo, dois povos que querem o mesmo território, né? E tem razões diferentes, históricos diferentes para ter isso como objetivo, né? E o mais importante também, que assim, essa dinâmica ela não começa em 1948, quando os britânicos foram embora, 47, 48, quando o Estado de Israel é declarado, né? Assim, no imaginário judaico, isso é a terra de Israel, Galileia, Samaria, Judia, são territórios que remontam milênios. Com a Resolução 181 da ONU, que, em 1948, dividia a Palestina em duas partes, 55% para judeus e 45% para muçulmanos, cuja população é maior. Essa divisão deu origem a uma medida que a população palestina chamou de Nakba, árabe para catástrofe, e fez com que uma porcentagem considerável de palestinos fosse evacuada de suas casas para dar lugar a cidadãos do novo Estado de Israel. Assim, a população palestina teve de fugir ou buscar refúgio em outros países, já que não era mais bem-vinda nesse território. Muitos palestinos e descendentes evacuados pela Nakba clamam que essa medida ainda não acabou, e o professor Kai-Michel Kunkel nos responde por quê. Palestinos se referem a esse evento como Nakba, o catástrofe, desastre, né? Assim, você tem, por exemplo, um dia anual de revisitar esse dia. Pessoas ainda andam com as chaves das casas que perderam em 48, né? Então, esse dia, esse momento
né? Assim, a Nakba em si é assim, um processo contínuo que começou em 48, começou até antes e está continuando assim num processo mais gradativo agora de marginalização, de perda de território, perda de liberdade. Badr el-Sheikh é brasileira, descendente de libaneses e militante da causa palestina, e formada pela PUC-Rio. O interesse pelo tema vem desde a época da universidade, período em que começou a se aprofundar no assunto e estudar autores diversos. Além disso, o fato de seu passaporte libanês não permitir que nem ela nem sua família possam ultrapassar a fronteira para Tel Aviv torna toda a problemática muito mais real e concreta. Ao ingressar na Juventude Sanaúde, Badra pôde ter contato com os mais diferentes tipos de pessoas, brasileiros, descendentes de árabes e palestinos, muçulmanos, judeus, cristãos, que dividem o mesmo interesse pela causa palestina. Algumas pessoas precisam deletar das suas redes sociais o seu apoio à Palestina, para que quando elas cheguem em Israel, as forças de ocupação não vejam nas redes sociais da pessoa qual é a opinião dela sobre a Palestina. Então, mas eu não conseguiria deletar o meu nome, o meu sobrenome. E a minha militância pró-Palestina, que faço questão de dizer que é uma militância pela liberdade, pela justiça, pelo direito de um povo oprimido há mais de 73 anos, ela começou na prática quando eu me envolvi com a Juventude Sanaúd, que é uma organização de palestinos, de descendentes de libaneses, de sírios, enfim, de todos, e de brasileiros mesmo, que não tem nenhuma ligação com a terra, mas que se mobilizam e que militam também pela causa. Ao passo que Israel se estabeleceu como uma potência com forte ajuda dos Estados Unidos e reconhecimento de outras grandes nações, a Palestina carece de direitos básicos e depende de muitas ações humanitárias. Essa dualidade é vista até no recente trato com a pandemia do coronavírus. Enquanto o Estado de Israel assegura o direito à vida de seus cidadãos, com mais da metade de sua população totalmente vacinada, a Palestina luta para imunizar seu povo. A falta de um Estado formal corrobora com esses prejuízos para o povo palestino, não só em questões de saúde, mas principalmente de segurança. Badra ressalta também o propósito da Juventude Sanaúd em perpetuar sua luta para com o povo palestino. Ela explica que, além disso, o apoio de pessoas do mundo inteiro pode vir através de canais muito mais diretos, como as redes sociais. Elas se tornam necessárias na divulgação de várias vozes que normalmente não são ouvidas. Muitos vídeos, fotos e relatos são divulgados apenas por civis palestinos de todas as idades nas redes sociais e não em veículos de grande circulação, o que dificulta uma polifonia ao contar dessa narrativa. Bom, o que a Juventude Sanaúd quer hoje em primeiro lugar, a gente quer uma Palestina livre, isso não tem nem dúvida de que é isso que é o nosso objetivo principal. A gente quer que as crianças em Gaza tenham o direito de crescer e não ter suas vidas interrompidas por um bombardeio israelense no meio da noite. A gente quer que os muçulmanos tenham o direito de rezar na mesquita sagrada Al-Aqsa, em Jerusalém, e a gente quer também que os católicos, que os cristãos tenham o direito também de rezar na igreja do Santo Sepulcro, por exemplo, que também é em Jerusalém. A gente quer que as pessoas entendam que Palestina e Israel não é um, aspas, conflito e que não tem nada a ver com religião, é uma questão territorial, é uma questão de limpeza étnica, de apartheid. A gente quer que as pessoas entendam como que funciona o apartheid imposto por Israel aos palestinos. A gente quer também que as pessoas entendam que isso não é um conflito religioso e, por conta disso, tem diversas organizações, principalmente nos Estados Unidos, de judeus que são antisionistas, que apoiam a causa palestina incondicionalmente e que eles fazem questão de reiterar que o que acontece na Palestina não pode ser feito usando o nome da religião judaica, porque não é sobre isso a religião. Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente tenta fazer e é isso que a gente tem feito. Semana que vem voltaremos com a parte 2 dessa matéria sobre Israel-Palestina com o viés israelense. Traremos uma professora de judaísmo e militante sionista e outro professor doutor em Relações Internacionais da PUC-Rio. Essa matéria foi produzida por Maria Ierck e Tâmila Soares para o Na Real. A presença feminina em coberturas esportivas tem conquistado espaço nas redações, embora esteja longe do ideal. Na semana passada tivemos o primeiro episódio e hoje retomamos o assunto com a repórter Juliana Poti. O aumento na visibilidade feminina nas mídias tradicionais é um processo que está acontecendo gradativamente e precisa de continuidade. Invisível aos olhos dos telespectadores, uma das discussões desse tema ocorre sob a perspectiva da competitividade entre as próprias jornalistas no mercado de trabalho.
Quando uma mulher ocupa uma vaga em um programa esportivo, tende a causar a sensação de que aquele é o único espaço para que novas profissionais alcancem a notoriedade almejada, pois é uma vaga de mulher. Sobre esse tema, a repórter da TNT Esportes, Aline Nastari, contou como isso se refletiu na sua experiência pessoal. Quando eu comecei, eu tinha essa sensação também vou cobrir alguém apresentando. Hoje vai ser eu, porque a apresentadora é uma mulher. Então, se é uma folguista, e aí vão recorrer à reportagem, eu que vou ter chance, porque é vaga de mulher. Então, acho que a gente é condicionada a pensar assim, e esse pensamento ele gera competição entre a gente. E, no fim, como eu disse, acho que essa não é a lógica, isso não é o principal. E aí a gente tem vários exemplos de como isso pode acontecer. Entrar alguém novo na empresa e, às vezes, você olhar e falar, nossa, mas passou à minha frente, mas entrou e não tem fila e tal. Só que dificilmente a gente olha para o programa que tinha um homem e uma mulher e viraram 2 homens e fala, nossa, um homem roubou a vaga de uma mulher. O que mostra nossa mente um pouco direcionada já. Outra questão que pode ser relacionada com o aumento de mulheres nas coberturas esportivas é o ganho de destaque para o esporte feminino. Ano passado, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino conseguiu triplicar sua audiência em relação a 2019, mesmo em tempos de pandemia. A repórter Aline Nastari vê esse aumento atrelado ao espaço ganho pelas mulheres nas esferas sociais e profissionais. Se a gente olhar para o futebol feminino, ele teve muito mais visibilidade nos últimos anos. Ele está aqui em vários pontos, mas ele teve mais visibilidade nos últimos anos. E eu acho que isso é uma consequência desse todo, assim, né? De a gente querer se sentir representada, a gente entender a necessidade da representatividade em todas as esferas, e não só na feminina. E aí a gente cobrar por isso, né? A gente cobrar por um pouco mais de destaque na mídia, a gente cobrar por falar muito mais. E aí, se a gente tem mulheres que representam isso, e tem mulheres que reconhecem que elas precisam olhar mais para os esportes, que elas também podem ter um papel importante olhando para o esporte feminino para ajudar, de uma forma geral, a modalidade, eu acho que isso acaba tendo uma ligação. Ao trazer o espaço feminino no esporte para a esfera internacional, a primeira repórter estrangeira a cobrir o UFC nos Estados Unidos, Evelyn Rodrigues, chegou no país em 2010, quando poucas mulheres escreviam sobre a modalidade. A brasileira trouxe, então, um panorama da realidade de como as jornalistas em atividade no país se comportavam umas com as outras, em comparação aos profissionais homens. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, não tinha muitas mulheres trabalhando com o UFC ou MMA, né? A gente tinha uma ou outra, assim. Como a gente eram muito poucas mulheres, a gente se ajudava muito, sabe? A gente tinha um ambiente diferente dos homens, porque aqui nos Estados Unidos, assim, o ambiente de trabalho é um pouco diferente, ele não é tão amigável. Eu vejo amigos que trabalham no Brasil que falam, mesmo que são de veículos concorrentes, quando vão para uma cobertura, eles se ajudam, né? Aqui nos Estados Unidos, não, você é concorrente, acabou, quem pegar a história pegou. Evelyn acrescentou que percebe uma rede de apoio forte entre as mulheres no jornalismo, e isso se estende à comunidade como um todo, não só às colegas de trabalho onde mora. Eu sinto muito apoio da comunidade feminina no jornalismo, todas as mulheres que trabalham com isso. É muito engraçado, assim, toda a cobertura sempre vem mensagem agradecendo, parabenizando. Essa história que você escreveu ficou demais, esse VT ficou muito bom, você está muito bem nesse vivo. Elas realmente mandam elogios, assim, sabe? A gente criou meio que uma corrente, assim, sabe, de jornalistas femininas que se apoiam e se ajudam. E isso, para mim, não tem preço, sabe? Essa união feminina, por várias vezes, já se mostrou efetiva, como o movimento Deixa Ela Trabalhar, que foi destaque nas redes sociais em março de 2018, ao denunciar agressões diárias sofridas por jornalistas na cobertura esportiva. Aline Nastari sofreu um dos casos motivadores para a criação do projeto, quando um homem realizou a tentativa de um beijo forçado durante uma transmissão ao vivo. Essa não foi a primeira e nem a última vez que a jornalista foi desrespeitada. Mesmo com o aumento do espaço feminino no jornalismo esportivo, cenas lamentáveis como essa ainda ocorrem, e a discussão sobre a diminuição desse assédio divide opiniões entre as profissionais da comunicação. Aline comentou, então, o que ela acredita que seja o cenário atual desse tipo de violência contra a mulher no esporte. Então, a minha sensação é que o assédio, assim, dessa forma, tentar beijar, tentar agarrar, o assédio explícito, para mim, ele diminuiu por uma mentalidade geral da sociedade, por um momento que a gente vive, pelo radicalismo da rede social, que tem um lado negativo, mas tem também um lado positivo, pelo todo, assim, né? Essa é a minha concepção. Mas isso não significa que o assédio no relacionamento diminuiu. Que aí eu acho também que
é um nível de alcance que muita gente ainda não chega, né? Que acha que você está falando sobre o trabalho, te chama de linda, de querida e de uma forma diferente, sabe? As pessoas acham que tá tudo bem. Então, eu acho que aí há também uma forma de ver o assédio sem ser assédio, sabe? Eu acho que as pessoas acabam apaziguando o que é assédio e para a gente hoje que está inserida nesse mundo, ele é muito evidente. É possível apontar uma linha esperançosa para o fim da invisibilização da mulher no jornalismo esportivo, mas é preciso levar em consideração toda a conjuntura que esse processo apresenta na atualidade, para que a construção de um futuro mais justo seja viável. Para o Na Real, Juliana Poti. E para finalizar essa edição do Na Real, trazemos agora alguns assuntos relevantes que ocorreram ao longo da semana e foram destaque nas mídias eletrônica e impressa. Pílulas da semana. Final da Champions tem cara de Premier League. O troféu da Liga dos Campeões será disputado entre Manchester City e Chelsea, ambos ingleses. Por causa da pandemia e para facilitar a viagem dos torcedores, o evento foi transferido da Turquia para a cidade do Porto, em Portugal. O Manchester City conquistou a vaga após eliminar o Paris Saint-Germain, de Neymar. Já o Chelsea avançou após vencer o poderoso Real Madrid. Com o público reduzido para apenas 6.000 pessoas, a decisão acontece hoje, às 16 horas, em horário de Brasília. A Latam e a Azul anunciaram nesta semana o fim do acordo de compartilhamento de voos firmado pelas duas empresas. O contrato assinado em julho do ano passado tinha como objetivo a diminuição de custos, tendo em vista a crise gerada pela pandemia. O motivo para o fim da parceria foram os sinais de retomada no setor da aviação. Chamado de Code Share, o compartilhamento de voos unificava a operação das duas companhias aéreas do país, isso ia desde a venda de passagens até a realização de voos. Azul e Latam continuarão operando em conjunto até o dia 22 de agosto, quando voltarão a trabalhar sozinhas. Segundo pesquisas, cães conseguem farejar Covid. A pesquisa, que ainda não foi revisada por outros cientistas nem publicada em revista, já está disponível na internet. Nos testes, os cães com melhor desempenho detectaram o cheiro do vírus em amostras com até 94,3% de sensibilidade, o que significa um baixo risco de falsos negativos, e até 92% de especificidade, ou seja, um baixo risco de falsos positivos. Para que esse estudo fosse possível, os pesquisadores utilizaram roupas usadas por pacientes com Covid para treinar o olfato dos cachorros, e eles foram capazes de detectar o vírus tanto em pessoas sem sintomas, quanto naquelas com duas cepas diferentes, com cargas virais altas ou baixas. A Microsoft anunciou nesta semana o fim definitivo do navegador Internet Explorer para 2022. Desde 2019, ele vem sendo desativado pela Microsoft, substituído pelo Edge, novo navegador da empresa. Ano que vem será o último da transição que limitará o Explorer à história da internet. Nascido nos anos 90 ao lado do Windows 95, o navegador foi por muito tempo o principal meio para acessar a internet no Brasil e no mundo. Estima-se que entre 2000 e 2005, o Internet Explorer era responsável por 90% do mercado. Com o passar dos anos e a falta de atualizações, o Explorer perdeu terreno para outros navegadores, como o Google Chrome, o Safari e o Mozilla. Itália inova e vence o Eurovision 2021. Com muitos riffs de guitarra, a Itália volta a vencer o festival após 31 anos. A vitória foi conquistada pelos roqueiros da banda Maneskin, com a música Zitti e Buoni, cantada em idioma original. Apesar da pontuação baixa no júri de países membros, os italianos eram os favoritos do público, e pelo voto popular deixaram para trás as outras nações. França e Suíça ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Esta foi a terceira vitória da nação italiana no festival. Pela regra da competição, o Eurovision 2022 ocorrerá no país vencedor da edição anterior. Portanto, após 3 décadas, a Itália voltará a sediar o evento. E por hoje é só. O Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana!